Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Seja o momento que você está chegando aqui, eu quero que você se sinta muito bem-vindo. Imagine que você está adentrando nesse momento de um lugar muito especial na espiritualidade, um lugar que foi criado com muito carinho pelos nossos amigos aqui do grupo da ABE que trabalham conosco, dando suporte, inspiração. Muitos trabalhadores da luz criam esse espaço vibratório para que a gente se encontre. Então, nesse momento, eu convido você simbolicamente, como se você pudesse tirar o casaco ou tirar a roupa do dia a dia, né? A parte que está pesada, o excesso, a bagagem, a bolsa. Imagina que você está tirando o sapato e que você está entrando nesse espaço sagrado. Deixa para fora, junto com tudo isso que você tirou, o cansaço, as preocupações, o estresse, os pensamentos da semana e vamos entrar nesse momento aqui mais leves que a gente conseguir, abrindo bem o coração para que a gente possa ser recebido pelo Mestre Jesus, pelo amor dele, pela energia boa que ele irradia no momento em que a gente se encontra apoiado no ministério de amor dele. Então, eu te dou um abraço bem gostoso e eu recebo essa energia boa que você também traz. Esse espaço aqui, esse encontro, nós fazemos juntos, mesmo que, infelizmente, seja só eu que fale, né? Mas é a nossa energia que compõe. Então, seja muito bem-vindo. Para quem está chegando pela primeira vez, a gente sempre fala da água, né, que é um instrumento que foi intuído, que foi orientado pela espiritualidade como uma ferramenta. Então, esses nossos encontros estão apoiados no trabalho de cura lá da ABE, da Associação Beneficente Esperança, né? E é um lugar onde a gente vem para buscar a cura da nossa alma, cura da nossa mente, dos nossos sentimentos e do nosso corpo. E a equipe espiritual, que é composta por médicos, terapeutas, enfermeiros e muitos mais, enquanto a gente está estudando um pouquinho, entendendo um pouco, trabalhando no nosso emocional, na nossa mente, eles vão se utilizando dessa água para colocar medicamentos, colocar vibrações, trazer energias que nos revigoram, nos harmoniam, nos auxiliam nessa jornada. Então, deixa uma garrafa, deixa uma jarra, um copo pelo menos, e enquanto a gente conversa, enquanto a gente faz a nossa mentalização, nossa vibração, eles vão estar trabalhando. E aí depois você vai tomar pelo menos a quantidade de uma xicrinha de café 2 vezes por dia, logo que acordar pela manhã e antes de dormir. Se você sentir que está precisando, pode ir tomando mais vezes. Sempre lembrando que quando tiver mais ou menos 1/3, você completa e a espiritualidade vai mantendo isto atualizado, vai mantendo isso reformulado durante os 15 dias que a gente vai demorar para se encontrar aqui de novo e fazer uma nova água. Você pode preparar também uma água, né, para alguém que você ama, pode preparar para o seu cachorrinho, pode mentalizar para todas as pessoas que estão precisando. Então, vamos com fé, vamos com o coração bem aberto, com a certeza de que tudo está no controle, no amor de Deus, que nenhuma única folha cai sem que seja da vontade dele. Então a gente confia, relaxa, entrega e abre o coração. E agradece imensamente tudo que a gente recebe, que é maravilhoso poder receber isso junto com vocês. E então, vamos passando então agora para a nossa prece inicial, onde a gente abre o coração para se conectar mentalmente, para se conectar espiritualmente. Em primeiro lugar, com Jesus, né? Nosso mestre, nosso irmão mais velho, aquele que se disponibilizou a vir ser a ponte, a vir trazer
a boa nova, o entendimento, a intuição, o amparo, aquele que se dispôs a estender a mão para que a gente conseguisse dar os passos necessários na nossa evolução. Então, vamos fazer uma respiração profunda, acalmar bem o coração. Mestre Jesus, nosso irmão, nosso amigo, nosso médico, nosso terapeuta, nosso exemplo. Hoje estamos aqui pedindo do teu amparo, pedindo mais um pouco da água pura que revigora a alma, que vem através de ti. Ajude-nos a abrir nossos corações, nossas mentes, nosso espírito, para que esse nosso encontro seja totalmente inspirado, sustentado, intuído para o teu serviço de amor. Que o entendimento chegue, que a clareza chegue, mas que também venha a paz, que venha do teu amor, que venha da fé e da esperança, e que possamos nos entregar um pouquinho mais, que possamos nos alimentar um pouco mais dessas energias maravilhosas, para atravessar com mais integridade, calma e alegria as provações e desafios da nossa jornada. Nós somos gratos, Jesus, somos gratos, Pai amado, somos gratos, Mãe querida, anjos, toda a equipe da espiritualidade, porque temos certeza que nada nos falta em termos de amparo. E que esse amor misericordioso que nos cerca tem paciência conosco. Então descansamos em louvor e gratidão. Abençoa nosso encontro, abençoa nossa vida. E que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá. Eu acabei não colocando o bannerzinho aqui, mas o tema de hoje é, vou colocar aqui o slide que eu preparei, que aí já fica. Culpa, você não precisa mais dela. Então essa é uma continuação da proposta que a gente começou 15 dias atrás, de trabalhar com aquela escala de Hawkins, né? Para quem não viu e quiser ver, a gente recomenda que você veja a live de 15 dias atrás, em que nós falamos dessa escala, como ela funciona, qual é a proposta, falamos um pouquinho do Hawkins e do trabalho bonito que ele fez, ajudando a gente a compreender as vibrações que acompanham os nossos estados mentais e emocionais. Esse é um dos livros dele, né? Na vez passada eu citei, que se chama Cura e Recuperação. Muito bonito, muito útil. Quem tiver vontade de entender um pouco mais o trabalho dele, é um ótimo livro e tem tudo a ver com a temática que a gente trabalha aqui. E lá ele vai falar, né, de cada um desses estados emocionais e vibracionais correspondentes e o que a gente pode estar fazendo para a gente sair deles, né? E nós falamos sobre a vergonha e agora vamos hoje conversar sobre a culpa. Eu sei que é um tema que a gente já trabalhou algumas vezes aqui, então eu vou tentar trazer uma visão um pouquinho diferente do que eu trouxe das últimas vezes, mas esse é um tema tão importante, tão desafiador, né, para a gente resolver, que vale a pena a gente conversar muitas e muitas vezes, porque a cada momento a gente vai tendo um insight, né? A gente vai tendo uma ideia diferente.
Então, vou passar aqui só para retomar a escala, para a gente visualizar de novo e ver aonde que a culpa entra. Então, só lembrando, né, que ele estabeleceu essa escala que vai de 20 a 1000, lembrando que no 20 é onde a gente vibra mais denso, mais lento, mais preso no mundano, mais preso na nossa mentalidade e personalidade menos desenvolvida, menos consciencial. Então, aqui ele fez, olha, para baixo de 250, a gente está em contração. Então, pensa, o nosso campo vibratório está contraído, está se fechando, pouco receptivo à luz do nosso próprio espírito, à luz de Deus. Então, aqui a gente está no que a gente vai dentro da compreensão do termo ego, a gente está dentro do ego, da personalidade, daquilo que a gente fica fechado na nossa humanidade aqui embaixo. E a hora que a gente vai rompendo com esses estados emocionais e mentais, que seria aqui, a hora que a gente começa a encontrar coragem e um estado de neutralidade, que essa neutralidade aqui é uma serenidade, em que eu percebo que tem a ver com aquilo que nós conversamos, né? Deus não deixa que uma única folha caia se não for para o bem. Quando eu confio nisso, eu fico sereno, né? Eu fico neutro, eu não fico tentando controlar tudo, fazer tudo ser do jeito que eu acho. Nesse estado, eu saio da contração e começo a vir para esse nível de expansão. Então, quando a gente fala da expansão da consciência, a gente fala do cultivo desses estados mentais e emocionais. Então, a partir da neutralidade, da disposição, da atitude de abertura e confiança, da aceitação, do entendimento, a razão é a compreensão. Eu compreendo o que está se passando com uma mente aberta, com clareza, sem achar que eu sou o dono da razão. E aí vai subindo mais, né? A gente entra para o amor, para a alegria, para a paz. E lá para cima, né, que ele chama aqui de iluminação, já é o estado de Jesus, de Buda, né, dos grandes avatares que passaram por aqui. E lembra que nós podemos, da outra vez eu falei isso, nós podemos oscilar e fazemos isso. Então, com frequência, a nossa vida é uma onda, né? Eu costumo falar para as pessoas que eu atendo, a pessoa fala, mas eu estava tão bem, e de repente eu despenco de novo lá embaixo. Então, a vida aqui na Terra é assim mesmo, a gente oscila, a gente sobe, encontra os estados mais elevados de consciência, se abastece deles e vai lá buscar na nossa alma aquilo que ainda está preso nesses estados egóicos inferiores. Então, não é que eu não posso acessar esses estados. Da outra vez eu falei, a gente precisa procurar não ficar atolado, né? Paralisado, travado, preso nesses estados. Embora tenham partes da nossa alma que estão, todos nós. Né? Então, faz mais de 40 anos que eu trabalho na minha transformação interior e constantemente eu encontro estados que estão presos ainda na vergonha, ainda na culpa, ainda na apatia, no pesar, no medo, no desejo, na raiva, no orgulho. Todo mundo tem, eu tenho. Então, não é para a gente negar esses estados, tá? Muito pelo contrário. A gente está conversando sobre isso, porque o convite de Deus, o convite da espiritualidade, é que nós, de fato, mergulhemos para buscar e transformar esses estados que ainda permanecem assim dentro de nós. E usando um pouquinho a linguagem espírita, né, vamos entender o que é o umbral. Né? O umbral é um estado de consciência, um estado vibracional, que está marcado exatamente por essas vibrações baixas. Então as pessoas falam, quando eu morrer eu não quero ir para o umbral. Aí eu sempre falo assim, a gente precisa perceber que nós não precisamos morrer para o umbral. O umbral pode estar, e muitas vezes está, dentro da nossa alma. E está aqui, enquanto a gente está encarnado, a gente ainda vive nas frequências vibratórias do umbral.
Então, o que a gente precisa é ir se desidentificando, aprendendo a passar por esses estados sem ficar preso neles. Então, se a gente lembrar, nos livros do André Luiz, ele fala, né, das equipes que desciam para resgatar as almas que estavam presas lá nesse lugar, né, no umbral, nos umbrais inferiores. E o que os espíritos luminosos tinham que fazer quando eles desciam? Eles eram orientados a ir serenos, a ajudar, a vibrar, mas sem se identificar com aqueles estados. Por quê? Porque eles sabem que qualquer pessoa, quando começa a entrar nesse estado, se a gente acreditar naquilo, se a gente atrapalhar e se identificar, a gente fica preso. Então, nós estamos aqui, lembra, fala, aqui é uma escola. E o que nós temos que aprender nessa escola, que é o planeta Terra, por enquanto? A atravessar esses estados que são típicos da humanidade. É normal que a gente atravesse esses estágios. Mas como a gente atravessa sem ficar preso, sem ficar enroscado, sem achar que isso é o que a gente é, né? Então, nos processos terapêuticos que eu acompanho, meu principal trabalho com as pessoas é ensiná-las a não mais se identificarem com esses estados dentro delas. E para isso, a gente vai olhar até a humanidade. Então, hoje a gente está falando da culpa, que está aqui, né, vibrando em 30. Então, lembra que eu expliquei, a vergonha é a mais baixa que tem. Quando a gente está na vergonha, a gente se sente culpado, mas a gente acha que a gente não tem jeito. A culpa entranhou no sentido de identidade. Por isso que é tão ruim. Porque se eu acho que eu não tenho jeito, que eu não tenho saída, que eu sou indigno, que eu tenho que me envergonhar, eu vibro tão encolhido e atraio situações muito penosas e desafiadoras, violentas e agressivas. É o meu campo que está receptivo a isso. Então, na culpa, ainda é muito baixo, é só um pouquinho acima da vergonha. E por isso ela é um dos sentimentos mais importantes da gente resolver dentro de nós, né? Porque a gente costuma falar, no nosso cérebro tá assim, o culpado merece o quê? O culpado merece punição. E quando nós estamos identificados com esse estado de culpa, nós atraímos punição. E aqui a gente já vai trabalhar com os dois lados da moeda, tá? A culpa não é só a culpa que eu sinto, é a culpa que eu fico atribuindo ao outro. Porque eu sou culpado ou eu julgo e culpo o outro são dois lados da mesma moeda. Então, se eu quero resolver a culpa, eu preciso resolvê-la como um todo. Eu preciso estar disposto a parar de julgar, parar de procurar culpados. Então, não é minha mãe que é culpada, não é minha avó que é culpada, não é meu tio que é culpado, não é o agressor, não é o meu filho, não é o meu patrão, e não sou eu. Então, eu sou culpada, eu fiz, eu deixei de fazer, eu errei. Esse olhar que procura culpados é um olhar que nos empurra para essa vibração baixa. Mas, Sandra, e quando as pessoas estão errando? E quando eu estou errando? Então, esse é um aprendizado bonito. Aprender a olhar tanto para o seu erro como para o erro do outro de uma nova forma. Então, eu vou tirar aqui um pouquinho, só para a gente conversar, né? Mais gostoso de pertinho. E daqui a pouquinho a gente volta para retomar o slide. Vamos conversar um pouquinho sobre a culpa e o erro. Então, a primeira coisa para a gente pensar é que a culpa, durante muito tempo, ela até teve um objetivo. Vamos entender, lá atrás, quando nós éramos muito pouco conscientes, quando a gente estava muito adormecido na inconsciência. Então, lembra que o Espiritismo nos fala que a gente veio de um estado onde nós viemos do mineral, do vegetal, do animal, e a gente ainda não tinha consciência acordada. Nós precisávamos despertar. E quando a gente errava, se a gente não sentia um desconforto, um atrito que nos impulsionasse
para perceber aquilo e tentar melhorar, a gente ficaria repetindo o mesmo erro inconscientemente o tempo todo de uma maneira que não produzisse evolução. Então, num primeiro momento, onde nós estávamos completamente dormindo, sentir o desconforto do erro era um despertador. Mas o objetivo de Deus não era que a gente ficasse se punindo ou punindo o outro. O objetivo de Deus era que a gente reconhecesse, era e é, que a gente reconhecesse o erro como uma desarmonia ou uma incompletude e trabalhasse para melhorar, se comprometesse a fazer algo bom com o erro. E é assim que a gente evolui. O erro é a parte intrínseca da nossa evolução. Ele é necessário e, visto dessa maneira, ele é uma bênção. Então, a culpa, ela pode ser um despertador inicial, mas imediatamente, quando a gente já está acordado, a gente substitui a culpa pela responsabilidade, que não é para ser peso, tá? É simplesmente, ok, eu errei. O erro é meu, mas eu posso escolher o que fazer com ele. E eu escolho fazer dele um lugar criativo, um lugar de aprendizado, um lugar de evolução, de autoconhecimento e de bênção. E no momento em que eu mudo essa atitude, ele é um impulsionador da minha evolução. O erro do outro também. Só que o erro do outro é do outro, né? E isso é uma coisa importante. Só é útil eu falar do erro do outro para o outro se ele estiver querendo. E se eu puder contribuir para que ele transforme o erro dele, de novo, em uma coisa de aprendizado, de crescimento, de evolução. A culpa pela culpa só produz mais sofrimento, produz vibração baixa, produz fechamento para a nossa irradiação divina. Então, se eu estou na culpa, eu estou fechado. Se eu entrei para o lugar, lembra lá em cima na escala, vamos voltar aqui. Se eu entrei para o lugar da aceitação, eu aceito, eu errei, tá tudo bem, né? E aí, razão, eu começo a pensar sobre o meu erro, entender por que eu errei, como que eu posso lidar com ele. Aí, melhor ainda, se eu tenho uma atitude amorosa com o meu erro, né? Aí minha vibração está aberta. Aqui eu estou capaz de receber de Deus dentro de mim, dos amparadores, dos anjos da guarda, né? De toda a espiritualidade, intuições e ajuda para transformar meu erro em criação, em acerto, em melhoria. Né? A gente tem no Evangelho a história linda de Saulo que vira Paulo. Então, Saulo estava lá cometendo um monte de equívocos, né? Perseguindo os cristãos, matando os cristãos, numa jornada muito atrapalhada. E quando ele é tocado por Jesus, que simboliza exatamente isso, o amor misericordioso, né? Quando ele é tocado pela presença do Cristo amorosa, que vem e diz, eu preciso de você. Ele não entra na culpa e na punição, que ele poderia. Nossa, olha o que eu fiz, que horror. Agora eu tenho que sofrer muito porque eu mereço. Não, ele transforma em responsabilidade. Ele vira para Jesus e diz, mestre, o que quer que eu faça? E imediatamente começa uma jornada luminosa em que ele realiza coisas maravilhosas e lindas, né? E isso é muito abençoado. Eu costumo falar, né, que eu sei que choca um pouco as pessoas, mas eu falo isso com a intenção da gente cutucar mesmo a parte adormecida da nossa alma que está muito presa no velho modelo da punição. Então eu falo assim, eu devo, não nego e não pago. Porque Deus não quer que eu pague. Deus quer que eu aprenda. Deus quer que eu ame, né? Aquele que cobra vai dizer, mas a hora que você está amando, você está pagando. Ah, ótimo. Se eu estou pagando, está ótimo. Mas a minha intenção não é pagar. A minha intenção é vibrar aqui em cima e trabalhar dentro do reino de Deus,
no amor, na compreensão, na misericórdia, na alegria, não por reparação, não para pagar o que eu fiz, mas pela alegria de estar aí. A gente sai do domínio mental da culpa, da punição. E aí, gente, vamos entender, quando a gente sai do domínio mental da culpa e da punição, a gente já saiu do planeta de prova e expiação. Porque o planeta de prova e expiação não é a Terra material concreta, é um estado mental. É um estado mental coletivo. Agora nós estamos sendo convidados pela espiritualidade a criar um estado mental coletivo novo, para que a Terra inteira se transforme num planeta de regeneração. Olha, planeta de regeneração é daqui para cima, é vibrando assim, é vibrando em estados de serenidade, de aceitação, de compreensão, de misericórdia amorosa para comigo e com o outro, de transformação criativa do erro em aprendizado, em melhoria, em acerto, em autoconhecimento. Isso é planeta de regeneração. Então, para que a gente crie esse planeta que a gente quer muito, nós estamos sonhando juntos, não é isso? A gente tem que abrir mão da mentalidade de culpa, de procurar culpados, de querer ser punido ou punir o outro. A gente tem que olhar e ver, essa não é mais a escola. Eu não quero mais frequentar essa escola, entende? Então, quando você sentar na carteira e estiver lá no lugar do ai, olha o que eu fiz, o que será que vai acontecer comigo porque eu fiz? Lembra, hello, não estamos mais na escola do lugar da culpa e da punição. Vamos para a escola do entendimento amoroso, da aceitação do erro como um lugar de crescer e da disposição honesta de criar caminhos responsáveis para fazer algo bom com isso. Eu vi uma mensagem no Instagram esses dias e eu adorei. O tom estava super bonitinho. Eu cometi o erro, certo? Eu cometi o erro e aí alguém vem e começa a julgar, e começa a criticar, e começa a dizer o que eu tenho que fazer com isso. E aí a pessoa diz assim, oh, o erro é meu, você não tem nada com o meu erro. Ele é meu, eu tomo posse. Eu decido o que fazer com o erro. Você não é dona do erro. Quando você errar, você faz o que você quiser com o seu erro. Mas esse é meu. E eu escolho fazer algo bom com ele. Escolho me tratar com amor, respeito e carinho enquanto eu aprendo. E eu estou 100% comprometida em aprender a fazer algo bom com o meu erro. Essa é a atitude que liberta a gente do estado da culpa e liberta a gente do planeta de prova e expiação. Então as pessoas falam assim, hoje agora tá na moda, né? Quando que vai acontecer? O que vai acontecer que vai transformar a Terra num planeta de regeneração? A gente fica esperando que algo aconteça lá fora. Mas algo está acontecendo aqui dentro. E você pode fazer parte e precisa fazer parte desta mudança. Deus está criando as condições para que a gente desperte e mude nosso estado vibracional. Mas é preciso que a gente escolha. E é muito importante escolher sair da mentalidade da culpa. Então, vamos tirar um pouquinho de novo aqui para a gente continuar nosso papo. Vocês conseguem compreender, gente, da onde historicamente a culpa veio do despertador que eu falei, mas ela ficou sendo cultivada. Ela ficou sendo cultivada por interesses políticos e econômicos. Por quê? Porque a pessoa culpada, ela não critica, ela não questiona, ela não pergunta, ela não propõe coisas novas, ela fica encolhida, submissa, se deixando ser levada por alguém que tem interesses políticos e econômicos. Então, é um jeito de controlar massas. Isso lá atrás foi desenvolvido. Quando Jesus veio, ele veio falar sobre as leis judaicas e o excesso de rigidez punitivo que estava naquela mentalidade, pedindo para a gente sair daquele lugar e perdoar 7 vezes 700
ou 70, não lembro mais, quantas vezes forem necessários um erro. Porque nosso trabalho não é julgar, não é punir. Nosso trabalho é aprender, é envolver com misericórdia e amor. Não foi isso a mensagem de Jesus? Então, ele veio para trazer o paraíso. E o que é a porta da entrada do paraíso? Ele disse, eu vim trazer o reino de Deus aqui. E a mensagem central é amor, perdão, entendimento. Lá em cima, né, na escala do Hawkins. Vamos adotar conosco, com o outro. Sim, eu cometo erros, você comete erro, minha mãe cometeu erro, meu avô cometeu erros. Compreender os erros é importante para eu não repeti-los, mas não é procurar culpados. Né? É entender e envolver em amor. E aí, tem algumas coisas importantes que a gente também tem que entender. Tem o aspecto cultural da culpa, né? Vamos pensar, Deus não é justiceiro e não é sádico. Nós não precisamos mais fazer esse papel. Mas quando a gente entra na barriga da nossa mãe, que está cheia dessa mentalidade já de culpa, porque infelizmente essa tem sido a nossa realidade cultural, religiosa, coletiva. Né? Estamos todos trabalhando para sair, mas a gente ainda carrega muito disso. E muitas vezes, naquele momento que a mamãe engravida, naquele momento, alguma circunstância difícil que acontece ali, seja porque a mamãe perdeu um bebê antes, seja porque ela está com dificuldades financeiras ou emocionais, seja porque ela mesma teve uma infância muito sofrida, muito difícil, e tem uma imagem de maternidade difícil, ou qualquer outra intercorrência que venha a acontecer durante a gestação, a gente sabe que naquele momento, aquele bebezinho que está chegando na barriga da mamãe, vem tão desejoso de se sentir amado, bem-vindo, seguro. E às vezes essa mãe que está vivenciando tudo isso, tá? Ela está vivendo angústia financeira, ou ela está vivendo o reencontro com o conflito emocional que ela mesma teve na gestação, quando a mãe dela estava gestando ela. Enfim, o bebê sente tudo que a mãe sente, o bebê sente tudo que a mamãe pensa. E muitas vezes, por conta disso, nós nos sentimos dentro da barriga da mamãe rejeitados. Mamãe não está nos rejeitando. Ela está só vivendo uma coisa atrapalhada. Mas a gente sente aquela energia difícil, aquela energia desarmoniosa, e a gente se sente rejeitado. E aí, a gente fala assim, eu não sou bem-vindo. Mamãe não me quer. O que será que eu fiz para ela não gostar de mim? E aqui nasce a centelhinha desta personalidade, lá na estrutura da personalidade onde começa a culpa. Ou às vezes a mamãe está com muita ânsia durante a gravidez, com muito enjoo, ou a mamãe está com dor, ou a mamãe teve que parar de trabalhar e ficou triste porque teve que soltar o emprego. E ela está lá lidando com os conflitos emocionais e o bebê sente aquilo. E ele está lá sentindo, nossa, minha mãe está sofrendo, será que é culpa minha? Né? E o bebê não tem consciência ainda para elaborar aquilo. Não tem alguém para dizer, viu, isso não é culpa sua, a mamãe está vivendo isso, é dela com ela. Né? O bebê está só sentindo intensamente isso no momento em que ele está aprendendo a estar no mundo e aprendendo a perceber quem ele é. E a gente cria um lugar de culpa, de predisposição à culpa. E a gente tende a tudo que acontece depois na nossa vida colocar, lá, eu sou mesmo culpado. Tudo é culpa minha. Né? Quem no fundo não tem um pouco essa sensação? Tudo é culpa minha. Parece que não importa o que aconteça, eu sinto que a culpa é minha. E às vezes o que a gente também precisa para sair desta culpa é poder fazer esta compreensão que reprograma o subconsciente. Não importa o que aconteceu na minha gestação. Né? Mesmo que a minha mãe tenha vivido um momento muito difícil, mesmo que ela tenha até sofrido muito, mesmo que ela tenha rejeitado de verdade a circunstância da gravidez, nada disso é culpa minha. Eu não tenho culpa. Eu vim no momento certo, vim porque foi da vontade de Deus. E não tem motivo nenhum para eu sentir culpado.
né? Se lá na minha primeira infância, mamãe estava brigando com o papai, vivendo conflitos, enfim, e eu também trouxe esse sentimento de culpa para mim, né? Também posso soltar. E muitas vezes, trabalhar com a culpa é soltá-la. Perceber onde tem culpa e dizer, não carrego mais. E às vezes a gente carrega a culpa dos ancestrais, tá? Os ancestrais que viveram essas programações religiosas muito difíceis, a gente traz um sentimento pesado de culpa que são deles. E aí eu sempre gosto de fazer aquele exercício. Vamos visualizar imaginando que essa culpa que eu estou sentindo, que toda a vida eu chamei de minha, eu agora quero soltar. Meu pai, nas aulas dele, lá na parapsicologia, costuma brincar, né? Tem gente que tem síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Então, vamos deixar de ser Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, mas hoje eu compreendo e compreendendo eu posso soltar. Então, eu convido vocês, né? Vou propor para vocês para a gente já passar para esse lugar agora. Para a gente ir fazer aqui juntos uma vibração e um exercício para a gente conscientizar onde a culpa ainda está entranhada dentro de mim. Onde está entranhada dentro de você? Vamos aproveitar essa energia gostosa que a espiritualidade preparou com tanto carinho para nós? E pensa assim, ó, pensa comigo. Jesus disse que o único lugar que a gente pode instalar o reino de Deus é dentro do nosso coração. Mas se você instala, eu instalo, o outro instala, daqui a pouquinho o planeta Terra mudou. Então vamos dar um passo juntos hoje? Vamos tirar uma grande quantidade de culpa de dentro do coração. Porque se a culpa sai daqui, o reino de Deus entra um pouco mais na sua alma, no seu corpo, no seu pensamento, na sua vibração. Cada um que passa a vibrar mais fora da culpa ajuda a ancorar a terra nova, o planeta de amor que nós desejamos tanto ter. Então vamos juntos? Fecha seus olhos, respira bem profundo devagar, tomando consciência da sua respiração. Eu convido você a sentir nesse momento a presença de Deus que está dentro de você. Deus que pulsa em cada uma das suas células, que vibra no seu campo de energia. Em tudo em você há a presença de Deus. E é apoiado ou apoiada no amor e na presença dele que você vai realizar esse trabalho de liberação da culpa. Fala, Sandra, eu não sei fazer isso sozinha, eu não consigo soltar minha culpa. Eu sei. Mas você não está sozinho. Deus está aqui, presente. Ele atua através de Jesus, de Maria, dos anjos, desses trabalhadores dedicados da equipe espiritual. Ele trabalha através do seu anjo da guarda, dos seus familiares mais despertos do plano espiritual, que nesse momento chegam pertinho para te ajudar. Você não está sozinho. Perceba que tem
um círculo de amor envolvendo você. E que você vai estar sendo intuído, tá bom? Abra seu coração e sua mente nesse momento para ser intuído. Qual parte que você está pronto para olhar e liberar agora? Vamos lá? Isso. Deixa eu vir. Pode ser lá na barriga da mamãe, pode ser da infância, pode ser algum episódio da sua vida que toda vez que você olha para ele, você ainda sente um peso, uma culpa, uma vergonha. Pode ser uma culpa que você não sabe de onde vem. Ela tá aqui, Sandra, como uma roupa pesada que talvez venha dos seus antepassados, que talvez venha de outras vidas. Não importa. Importa que cada um de vocês, nesse momento, tá com presença espiritual muito querida do seu lado, ajudando, ensinando, mostrando. Há algo muito importante que só você pode fazer e você pode fazer agora, que é tomar consciência da culpa. Vamos lá? Então deixa a consciência da culpa vir. E vamos subir vibracionalmente já aceitando. Aceitar não é concordar, lembra? Tá tudo bem, eu me sinto culpado. Eu tomo consciência e aceito. Ok. Já mudou a vibração. Mas nós podemos fazer ainda mais. Vamos trazer compreensão. Que lá na escala de Hawkins, ele colocou como razão. Então a gente vem para o córtex frontal e a gente vai compreender melhor o movimento daquele momento. Se você errou, você fez algo que trouxe uma consequência muito ruim para você ou para outras pessoas. Agora, com o entendimento da nossa conversa, com o apoio da presença de Deus aqui, você vai olhar e vai ver que naquele momento, com o nível de consciência que você tinha naquele momento, você fez o que você conseguiu, o que você sabia. E aquilo parecia o mais certo naquele momento. Ah, mas eu não sei onde eu estava com a cabeça naquele momento. Pois é, né? Eu não sei onde estava com a cabeça porque você estava vivendo um processo de amortecimento da consciência. E aquilo foi o melhor que você conseguiu naquele momento. Se você tivesse a consciência que tem agora, no momento você faria diferente. Mas naquele momento você fez o melhor que você conseguiu. E você pode compreender, pode se perdoar, soltando a energia da culpa. É isso que eu vou te convidar a fazer agora, tá? Olha, a espiritualidade está aí para ajudar a soltar essa frequência vibratória, até de dentro das suas células. Mas para isso você tem que tomar decisão, escolha, ponha a intenção mental. Eu solto, eu deixo ir. E assim como Saulo, eu escolho fazer algo melhor. Agora eu entendo, agora eu percebo. Eu vou transformar meu erro em aprendizado, em melhoria, em crescimento.
Olhe para os momentos da sua vida em que você ainda carrega a culpa, fazendo esse movimento. Solta a culpa totalmente e se dispõe a fazer algo bom com a experiência. Como a partir de agora eu posso fazer o meu melhor de uma maneira amorosa e harmoniosa. É só isso que eu preciso. Ah, Sandra, mas eu carrego um peso tão grande de erros muito difíceis que eu cometi em outra vida. Então, respeito deles também nesse momento. Nós vamos falar com a nossa alma. Lá atrás, quando éramos imaturos, né, almas crianças, cometemos erros grosseiros, todos nós. Cometemos, claro que cometemos. Mas mesmo lá a gente estava fazendo o melhor que a gente podia, sendo almas crianças. Então vamos, fala com a sua alma, alma minha, solta a culpa agora, solta a necessidade de punição. Vamos fazer algo bonito com essa experiência. Vamos nos comprometer mais profundamente com a calma, com a vontade de crescer e aprender, com o amor, né? Com o discernimento, com a consciência, com a presença. Vamos transformar essa energia que antes era culpa em escolha de evoluir, criar e se tornar cada dia um pouquinho melhor. Não dá para a gente não errar mais, a gente não tem essa escolha ainda. Mas dá para a gente acertar mais, se a gente for sendo gentil, atento, amoroso. Agora, se você carrega a culpa dos seus antepassados, eu sempre falo para as pessoas que eu atendo, se eu percebo que eu carrego um fardo que não é meu, é como se eu tentasse tomar água para matar a sede do outro. Não vai funcionar. Então, agora eu devolvo essa culpa para os meus antepassados, né, e digo para eles, vocês também não precisam carregar. Se vocês estiverem prontos para soltar essa culpa, entrega para Jesus agora. Mas eu estou decidindo não carregar mais. Porque esse aprendizado não é meu, é seu. Né? Posso ver o seu peso, posso ver a sua dor. Posso te apoiar, fazer oração por você. Mas não vou carregar o seu fardo. E mais, né? Você pode olhar para o seu antepassado e dizer, você não precisa carregar esse fardo. Você pode entregar para Jesus agora. E transformar todas as experiências num convite amoroso, leve, feliz, alegre. De aprender, de melhorar, de criar, de crescer, de ser feliz. E se você tem culpas do seu período de gestação, da sua primeira infância, em que você, por não ter consciência, achou que a culpa do sofrimento e do peso dos adultos ou das pessoas à sua volta era sua, agora já ficou claro, não é? Você não tem culpa nenhuma em nada disso. Você era só uma criança linda,
chegando no mundo que merece ser amada, querida e cuidada. Então solta toda a culpa que você pode ter sentido. Você tem todo o direito de estar nessa vida feliz, inteiro, digno, se sentindo imensamente merecedor de paz, de amor, de alegria. Você merece se conectar com a sua verdade e ser você mesmo. Então agora vamos fazer uma respiração bem profunda e ao expirar, pense, eu deixo toda a culpa que eu estou pronto para liberar sair agora. Deixo a culpa ir embora dos níveis mais profundos do meu corpo físico, na memória celular, tudo vai indo embora. Até os níveis mais sutis do meu corpo espiritual. Eu libero a culpa porque eu compreendo que eu não preciso mais da culpa. A culpa não é útil para o meu crescimento. A partir de hoje, diante do erro, eu escolho ver, compreender, amar e crescer, criar, transformar. Faz sentido? Você não precisa mais da culpa. Combinado? Lá atrás, quando a gente era almas, né? Quando nós éramos almas muito infantis, a gente pode até ter precisado como um despertador. Mas nós não somos mais tão crianças. A gente já tá criança mais crescidinha. E a gente pode aprender agora pelo amor. Combinado? Enquanto nós fizemos esse trabalho tão importante, tão bonito, a espiritualidade trabalhou nas nossas águas, trabalhou no nosso campo de energia, trabalhou na nossa mente. Nós somos imensamente gratos. Confiamos que essa é a melhor coisa que podemos fazer para ajudar nosso planeta a dar um passo transformador, um passo de inauguração de uma nova fase. Ajudamos a construir uma massa crítica e fazer a diferença. Eu escolho um planeta de paz. Eu escolho um planeta de amor. Eu escolho um planeta de saúde, de alegria, de realização, de felicidade. Para mim, para você, para todos nós. Eu agradeço a Jesus, agradeço a Deus por esse momento de estar aqui com vocês. Agradeço por mais um pedacinho de cura que acabou de acontecer na minha alma e na sua. E te convido, se você gostou desse nosso encontro, se você achou que essas compreensões foram úteis para você e achar que pode ser para mais alguém, compartilha, leva para frente. Ajuda mais pessoas a pensar um pouquinho sobre isso e mudar. Se você achar que não quer passar o vídeo, não tem problema, não tem necessidade. Passa a ideia. Você leva essa ideia adiante. Conta para alguém, explica para alguém, faz o exercício juntos. Tá? Vamos multiplicar essa ideia. Vamos transformar o nosso planeta juntos. Eu agradeço por você ter estado comigo até aqui com a gente, que nós não estamos sozinhos. Agradeço pela sua energia, pelo seu amor, pela sua vibração. Deixo o meu abraço carinhoso e nos vemos daqui 15 dias num próximo estudo. Um beijo com carinho. Um ótimo feriado, fim de feriado, né? Um ótimo final de semana. Eu amo vocês.